Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa ansiedade para você que está esperando para ver se o arcabouço vai ficar desse jeito mesmo que está. Sim, estamos aqui, eu, Guilherme Prado, e vocês, espectadores, ouvintes do Vozes Livres, em uma discussão, mais uma vez, econômica sobre os rumos do país. Hoje vamos ser bem diretos e vamos discutir, parar de ficar na reflexão crítica apenas, em alguma medida pela negativa, não que a gente só fique na negativa, mas hoje vamos atacar de forma positiva os problemas da nação Terra Brasilis e vamos trazer um pouco deste excelente relatório do SECOM lá da Unicamp, essa nota que é intitulada 4 tetos e um funeral, o novo arcabouço e a regra fiscal e o projeto social liberal do ministro Haddad. Muito bom, muito interessante aqui esse relatório do Pedro Paulo Zaluf Bastos, que acaba analisando o arcabouço fiscal proposto por Haddad. Bom, vai aparecer em algum lugar desta tela que você assiste vídeos sobre como pretende se desenrolar o arcabouço fiscal e detalhes sobre ele. Não é o nosso foco aqui hoje falar quais são as propostas deles, mas sim falar de como melhorá-lo. Então, vamos começar o debate aqui hoje. 7 propostas para melhorar o arcabouço do ministro Haddad. Proposta número 1. Excluir os investimentos públicos dos 4 tetos de despesa, definindo taxas de expansão anual compatíveis com o crescimento desejado do PIB e com o combate às desigualdades e à emergência climática. Vamos lá, pessoal. Esse ponto 1, ele fala sobre excluir os investimentos públicos. Então vamos lá, pessoal. Esse ponto 1, ele fala de excluir os investimentos públicos dos 4 tetos. Eu não vou aqui me alongar para falar quais são esses 4 tetos, porque eles estão nos outros vídeos, mas bem rapidamente e resumidamente, o que são esses tetos? Um desses tetos no relatório é da variação da receita de cada 10 arrecadados, só 7 podem ser gastos. Então esse é um teto, né? Muito engessado o arcabouço, então ele tem 4 tetos. Esse é um deles. O teto 2 é que mesmo que se você arrecade muito dentro dessa regra, você só pode ter um aumento de gasto público em 2,5% da receita em relação ao ano anterior. Então esse é outro teto mais rígido ainda do que o 7 para 10. Terceiro teto, a velha ideia do superávit como algo central, né? Uma crítica histórica das esquerdas volta como algo central. É o teto do teto, que na verdade demanda que a gente não efetue, não possa gastar toda a nossa arrecadação primária, impostos, taxas, contribuições, em gastos primários, saúde, educação, professores, grandes obras. Então a gente tem que economizar para poder jogar para a dívida pública, para os grandes rentistas, para os banqueiros. Então, superávit é outro teto, número 3. O quarto teto é uma coisa muito louca. Isso é muito grave. Eu não sou aqui, como vocês sabem, um defensor da ideia de crescimento, mas dentro do capitalismo, se você não tiver um projeto alternativo, a desaceleração econômica vai incorrer em quê? Diminuição de emprego, diminuição de gasto em saúde, em educação, tudo isso é muito ruim. Então, dentro do relatório, se fez uma estimativa e se o PIB ficar numa taxa de crescimento de 0,86 ou menos, o piso que seria do gasto público, de 0,6% até 2,5%, esse piso vira o teto. Não vai se poder gastar mais de 0,6%. Qual que é o problema? Você tem uma relação procíclica. Você vai mal num ano, no outro ano você pode gastar menos ainda, intensifica a crise. Mas o que diz esse ponto 1, principalmente, é sobre a não possibilidade de usar os bancos públicos para investimento público. Então, como vocês estão vendo aí na tela, para quem nos ouve, nos assiste, os bancos públicos que forem essenciais para o Lula 1, para o Lula 2 principalmente, e para o Dilma 1, eles ficam impossibilitados de voltar ao seu nível de capitalização, seu auge histórico, né? Quase 200 bilhões aí, porque eles estão dentro do teto. Então, isso quer dizer, esse tal processo de reindustrialização que o Lula disse na eleição, ficaria
inviável. Então, tirar os bancos públicos do teto, ponto 1. Agora vamos ao ponto 2. Excluir o novo Bolsa Família e as despesas com educação, saúde e previdência social dos 4 tetos de despesa, evitando que o NAF penalize os mais pobres. Bem resumidamente, o relatório então fala para se tirar a Bolsa Família, educação, saúde e previdência dos 4 tetos. Então, desses 4 tetos é preciso deixar bem claro e taxativamente que esses gastos constitucionais estão fora deles. Por quê? Se a gente tirar saúde e educação do teto de 7 para cada 10, que a gente já falou, a gente supostamente resolve um problema, mas deixa uma granada a longo prazo. Porque se a gente não tirar esses gastos do teto de 2,5% também, quer dizer que saúde, educação, previdência e os gastos constitucionais vão espremer todos os outros gastos da sociedade de forma que eles vão ser atacados pelos liberais, pelos políticos da ordem, pela opinião pública, pelos jornais, vão falar que o problema é que os gastos constitucionais consomem muito do nosso orçamento, porque eles vão continuar crescendo em relação a 100% da despesa, enquanto todos os outros vão estar crescendo 70% da despesa e da arrecadação. Então, isso é uma armadilha e a gente já viu a equipe do governo falando que vai ter que desconstitucionalizar gastos da Constituição. E, vamos lá, né? Quem falava disso? Ele, Paulo Guedes. Ponto 3. Elevar a taxa de crescimento das despesas incluídas no teto de despesas para 97% da taxa de crescimento das receitas não extraordinárias e para 95% no ano seguinte, caso a meta de resultado primário não seja alcançada por causa de elevações imprevisíveis do gasto. Basicamente, esse ponto, ele está falando da gente quebrar a regra dos 7 para 10 e poder gastar perto de 100% da receita. Isso vai ajudar ao Estado poder ter mais gasto social, mais gastos totais, inclusive. E a gente lembra que keynesianismo básico, todo gasto social ou primário, na maioria das vezes, ele vira demanda efetiva. Então, se a gente gasta mais com salários de professores, mais consumo na sociedade. A gente aumenta o salário mínimo, mais consumo na sociedade. Então, basicamente, é quebrar essa relação, inclusive quando a economia ir mal e desacelerar para que o Estado possa continuar gastando bastante, mesmo na hora da crise. Afinal, é procíclico, sim, num geral, a proposta da Haddad. Vamos ao ponto 4. Definir parâmetros para resultados fiscais primários dependentes da taxa de crescimento do PIB, evitando compromisso com metas restritivas do resultado primário antes que o PIB cresça a taxa acima de 2,5% ao ano por 2 anos seguidos. Aí está se falando principalmente de relacionar os resultados fiscais primários com a taxa de crescimento, traduzindo para a língua de gente isso aí, né? O governo ele estipulou metas de superávit primário já antes de ver como a economia está indo. É muito temerário definir o quanto que o governo vai poupar para dar para a dívida pública daqui a 3 ou 4 anos num cenário tão instável global da economia. Bastidores, aqui ó, tô sendo... É a direita, é a direita. Tá vendo? Tá rolando uma sabotagem. Tirando essa sabotagem agora, voltando a comentar sobre a questão de definir superávites primários para daqui a 4 anos. A gente sabe que a economia está instável, o mundo está instável, as relações internacionais estão instáveis. Então, o que está se dizendo é para que seja mais flexível os parâmetros dos resultados fiscais, ou seja, quanto o governo vai economizar para bater da dívida pública, já que a gente está numa reconstrução econômica num cenário global muito instável. Então, ir com calma com a carruagem e não prometer tanto para o mercado financeiro, já que no final a gente está com um caos social muito grande. Agora, para os nossos grandes combatedores da pobreza e da crise climática. Ponto 5. Destinar receitas extraordinárias para investimento em emergência climática e redução da pobreza. Aqui está um grande... Pô, Haddad, você não precisava ser tão disciplinado assim para o mercado financeiro. Talvez eles deixassem passar isso. Quando o Haddad ele fala de não colocar as receitas extraordinárias dentro
do que ele pode gastar, ele está falando que não conta royalties, não conta leilões, não conta quando as estatais forem muito bem. Se tiver um boom das commodities, o petróleo ficar muito valorizado, a Petrobras ir muito bem, ele não pode considerar as receitas da Petrobras como uma folga para ele poder gastar mais. Ele tirou as receitas extraordinárias, o que é um exercício de frialdade muito grande ao mercado financeiro. Podia ficar claro, pelo menos, de tirar também as despesas extraordinárias, o que ainda assim seria muito temerário. Mas se ele deixasse simplesmente no segredo ali, deixasse passar as receitas extraordinárias, significa que o governo podia ter um pouco mais de espaço para poder fazer gasto social. Mas até as receitas extraordinárias elas foram excluídas para não poderem ser uma variação a mais de gasto, né? Só que é bom esse toque aqui que o nosso relatório dá, porque ele vai dizer royalties, leilões, dividendos às estatais, enfim, receitas extraordinárias, elas deveriam ir para a emergência climática e redução da pobreza. Por quê? A gente sabe que as cidades vão demandar muito investimento público para a adaptação das mudanças climáticas. A gente viu o que aconteceu aqui no litoral norte, a gente vai precisar de casa, a gente vai precisar de saneamento básico, a gente vai precisar escoar toda essa água que vai cair nas cidades e isso vai demandar muito investimento público. Isso vai gerar pobreza também, isso vai gerar problema para a agricultura. Então, as receitas extraordinárias deveriam ir para essas duas áreas, o que seria muito inteligente, sim, já que está dentro do gasto, inclusive do teto de gastos, essas duas áreas, lamentavelmente. Vamos ao ponto 6. Elevar a banda de variação do resultado primário para 1% do PIB acima e abaixo da meta, para acomodar variações imprevisíveis de receitas associadas a choques do PIB e criar um estabilizador automático mais robusto. Nessa proposta 6, a gente vê a proposta de elevar as bandas de variação do resultado primário. O resultado primário que é economizar as nossas receitas em relação aos gastos primários. Então, de toda a máquina do Estado e todas as demandas sociais, o governo tem que economizar. O Haddad promete 0,5 de déficit no primeiro ano, ou seja, nem déficit nem superávit no segundo ano, 0,50 e 1 no último ano de governo. E aí ele promete, né, dizendo que isso seria flexível, ele propõe, aliás, uma banda de variação de 0,25 para cima ou para baixo. Ou seja, quando ele promete, por exemplo, um superávit primário de 1%, ele pode ser ou 0,75, que estaria na meta, ou 1,25. O que os economistas daqui da Unicamp estão propondo nesse sexto ponto é que a banda possa ser 1% maior ou 1% menor, dando uma margem muito maior se coisas complicadas acontecerem para o governo não ficar tão engessado e não ficar contra a parede em relação ao Congresso. Então, elevar essa banda de 0,25 para 1% seria um grande avanço. Sétima e última proposta. Criar uma cláusula de escape das regras caso a taxa de variação das receitas diminua abaixo de 2% ao ano, de modo a evitar o comportamento procíclico das despesas em fase de desaceleração cíclica. Voltando aos idos de 2008. 2008 o Brasil teve um déficit, o PIB decresceu, diminuiu. Na regra do Haddad, isso ia querer dizer o quê? O Estado teria que gastar menos em 2009. O Lula gastou mais em 2009. E em 2010 a gente teve a maior taxa de crescimento, possivelmente da história, desde a redemocratização, 7,5%. O que a medida 7 está propondo é que se a arrecadação cai muito, para menos de 2%, seja excluído essas regras de teto e o Estado possa gastar mais do que arrecadou no próximo exercício para poder tirar a economia da estagnação ou possivelmente da desaceleração. Se a regra do Haddad for mantida como tiver, a recuperação de 2008 para 2010 seria impossível, porque em 2009 e no próprio 2008 o Estado teria que gastar menos, já que estava em queda das receitas, e não gastar mais, o que ampliaria a crise e a gente nunca teria um ano tão bom como foi 2010, que na verdade assegurou a maior aprovação de presidente na história, como foi no Lula 2. Reiterando, galera, para concluir por hoje,
o que a gente já falou antes serve para hoje também, né? Com essas 7 propostas, a gente visa melhorar uma proposta de arcabouço fiscal, tendo em vista conseguir cumprir as promessas de campanha e tendo em vista em fazer esse governo dar certo. Então, quem critica o arcabouço não está sendo inimigo do governo. Eu diria ao contrário. Quem está aceitando o arcabouço do jeito que está é que está, na verdade, sendo complacente com um fracasso anunciado de um governo que disse que vai colocar pobres no orçamento. Para a gente colocar pobres no orçamento de verdade, precisa mais de 2,5% de aumento de gasto público. Afinal, quantos pobres cabem nesse teto? 2,5%? A gente salva quantas pessoas que estão à beira da morte hoje, que estão sem saneamento, que estão sem investimento público em último? Então, esse Vozes Livres foi propositivo, foi para melhorar essa proposta e que a gente faça a luta nas redes, aqui no nosso podcast e principalmente lá no parlamento para conseguir emendas para melhorar essa proposta, para fazer com que esse governo de fato possa ter sucesso. A gente fica por aqui, foi muito bacana estar com vocês. Eu desejo aquele eco-salve para todos e boa semana. Curta e compartilhe o nosso episódio. Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Trix, um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, @Livrescop e @Livresprodutos do Bem. O Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo. Produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Guilherme Bonfim.